tivemos aqui, muito interessante, um caso bem recente, que ele expôs a imagem da ex-companheira na internet e não aparecia o rosto dela, mas era nítido que era dela. Aparecia o corpo dela em trajes... Não nu, mas em trajes íntimos. E, no fim das contas, ele foi condenado a pagar uma indenização para ela. E tem uma questão que eu queria tocar no assunto que eu acho bastante delicado, mas acho importante a gente elucidar alguns pontos, que é com relação à violência doméstica, que é uma questão também ainda muito latente, infelizmente. Infelizmente. Né? Mas ainda acontece. Sim, muito. E tanto que, infelizmente, agora, né, a lei ainda teve que ficar mais rígida ainda, né? Com o passar do tempo, a gente imaginou o quê? Que as pessoas, né, tivessem uma consciência, mas infelizmente não, porque a lei Maria da Penha, ela não é para punir, né? Ela é para proteger. Uhum. Ela visa para proteger. Prevenir, olha... Agora, o que a gente vê muito, por outro lado também, o receio que a gente tem é que fique muito banalizado, né? Porque todas as pessoas agora, a violência tá ali. Ela existe. Ela existe e forte. Né? Até tinha comentado contigo que lá no Amazonas, para dar um exemplo, a gente tinha dificuldade em projetos para as vítimas de violência, porque os dados ainda são mascarados de alguma maneira. Porque não existe possibilidade de captar esses dados reais. Então, é muito mais violência ainda do que a gente tem do que aparece de informação, nos números. do que aparece nos números. Porque nos municípios mais distantes, onde tem ali um sistema que também não é tão eficiente, né? Essa rede de proteção que deveria servir, fica ali sem... As pessoas ficam sem como se fosse aplicada a lei. Não tem todos esses instrumentos. Então, não tem dados também. Então, não tem atendimento, né? Existe a violência, mas essa pessoa não consegue, de alguma forma, acessar o sistema. Não consegue, ainda assim. E o que acontece também, por outro lado, que a gente vê? A gente vê também a banalização, né? O que é isso? Não é que não houve violência. A violência psicológica, ela também é muito forte. Sim, né? E também bastante. Muito. E causa bastante dano. E muito prejudicial. Muito. E muitas pessoas ainda não enxergam a violência psicológica como uma violência. E elas não se sentem agredidas nesse sentido. Elas estão lá intimidadas. A própria pessoa que é violentada. A própria pessoa que é violentada, ela não sabe. Não entende que aquilo é um tipo de violência e que aquilo pode parar. Então, é muito importante a gente frisar isso, né? Que a violência psicológica, ela acontece muito e é possível também prevenir e amenizar com a Maria da Penha. E a lei alcança essa violência. Alcança. E o que acontece? A gente só tem que tomar cuidado com as questões, porque a gente já viu também muito o inverso acontecer, né? De pessoas que não foram vítimas de violência, mas que enfim, querer ali descontar a raiva, a mágoa ou qualquer outra coisa que não aceite o término do relacionamento, que se utilize da lei de uma forma que prejudica as outras mulheres que têm a necessidade, né? Isso também existe. E isso, infelizmente, também pode acabar ali causando um conflito muito grande numa família, porque a partir do momento que imagina, né? Se um pai ali vai, por um motivo ou outro, preso por conta de uma denúncia falsa, de um comunicado falso de crime por parte de uma mãe, olha o dano. Né? Então tem que ter responsabilidade. A lei está aí para ser usada para proteger e é muito útil, tá? Nós já tivemos também questões em relação à própria internet, né? Que é muito interessante, que hoje em dia é muito fácil de tu acabar com a imagem de uma pessoa postando coisas na internet. Sim, é bem fácil. E né? A lei também alcança isso. Alcança. Sim, e não só, né, a lei, mas também a gente tem outros instrumentos, né? Que é a questão, até a própria área civil, porque às vezes a pessoa tem que ser, como eu disse, a lei Maria da Penha é para proteger, mas às vezes a punição indenizatória é muito mais eficaz. Quando a pessoa sente no bolso, sente mais, sabe? Não apenas uma lei protetiva, mas sim... Dá pra os dois, né? Tem que se utilizar de todos esses instrumentos. Então, já tivemos aqui, muito interessante, um caso bem recente, que ele expôs a imagem da ex-companheira na internet e não aparecia o rosto dela, mas era nítido que era dela. Aparecia o corpo dela em trajes
não nu, mas em trajes íntimos. E, no fim das contas, ele foi condenado a pagar uma indenização para ela. E é engraçado que no decorrer deste processo, isso que é estranho, né? Ele ameaçou, enfim, tiveram outras violências que, enfim, vai ter a punição ou a reparação lá na esfera criminal. Outras situações que o próprio profissional, né, disse, não, mas isso é muito comum, é só um término de relacionamento. E é assim que funciona. Né? Um profissional, outro advogado no caso. O advogado de defesa, né? do caso. E aí, no fim, ele disse, não é assim normal. que termina um relacionamento. Uma pessoa desse jeito. Né? Então, para ver como a gente, como pessoas instruídas, né? Pessoas que se dizem... essa pessoa que praticou esse ato também era um profissional, né, de uma outra área, mas né, a gente atribui a violência, a questão de exposição, às vezes, a outra classe social, ou uma pessoa que não tem menor instrução. Acesso à informação. Não, mas não tem jamais. classe social. Esse tipo de tem. postura não tem. Eu sempre defendi essa posição de não ter classe social.